Olá, boa tarde vocês, amigos e queridos telespectadores aí do programa Noite Jurídica, vocês que estão nos assistindo ao vivo pela Cabo Frio TV, canal 10, vocês que também estão nos assistindo pelo site da Cabo Frio TV, cabofriotv.com.br, né? Todos os programas da Cabo Frio TV passam ao vivo lá. Eu também fiquei sabendo uma novidade aqui da Cabo Frio TV, para vocês que curtem, né, os programas que são exibidos aqui, transmitidos pela Cabo Frio TV, vocês também podem baixar, né, o aplicativo, cada um na sua plataforma. Quem tem Android baixa o aplicativo na plataforma Android, e quem tem Apple, né, os iPhones baixam, né, baixa esse aplicativo na plataforma iPhone, que vocês vão poder acompanhar todos os programas, toda a programação aqui da Cabo Frio TV. Antes de apresentar meu convidado, eu queria novamente estar reiterando esse excelente restaurante, né, que é o Minha Cozinha Gourmet. Queria mandar um abraço para o pessoal, né, do Minha Cozinha Gourmet, que sempre nos atendem com muito carinho, muita atenção, muita dedicação, além de que a comida é extremamente maravilhosa, né? Quem gosta de uma boa carne, quem gosta de uma boa comida, uma comida temperada, principalmente carne, né? Quem gosta de carne, quer comer carnes especiais, né? Uma picanha, um contrafilé, procurem a Minha Cozinha Gourmet. Além do bom atendimento, combina com uma excelente qualidade de produtos. Um dia eu ainda vou convidar todo mundo aqui da produção, o Orton, o Fabiano, né? O nosso amigo ali, só 3 também, gente. 3 tá... Vou levar todo mundo à televisão, não, para a gente ir à Minha Cozinha Gourmet, que eles vão presenciar a verdadeira experiência gastronômica que a gente tem lá. Então eu gosto de estar rendendo essa homenagem, rendendo essa publicidade até, porque quando é bom eu falo, né? Eu só falei até então aqui no programa de coisas que eu frequento, de coisas aonde eu vou, né? Porque eu utilizo para antes até de divulgar. Então vocês podem ir lá, podem, além do precinho, um precinho camarada. Quem gosta de uma cerveja, de um chopinho depois do expediente, parece que tem dose dupla, balde de cerveja, né? É excelente. Só indo, comprovem, e podem mandar lá as mensagens pelo Facebook. Se for ruim também, eu falo aqui, olha, fulano não gostou, ciclano não gostou. Mas eu tenho certeza que as críticas vão ser construtivas e que eles vão estar reparando essas críticas. Gente, hoje eu estou com um convidado que eu falo que pode ser um convidado, que é um dos convidados estrelas que nosso programa já recebeu. Estrelas que eu digo que é o resultado, né, quando foi publicado o seu nome no Facebook, na página no Facebook do programa Noite Jurídica, teve uma grandes comentários, grande proporção de comentários, curtidas, compartilhamentos. Então eu brinco que tem, eu acho que a maioria dos convidados, né, são convidados estrelas porque fazem sucesso nas redes sociais. E esse é mais um. E desde já agradeço a sua presença, porque ele é um advogado altamente militante na região de Niterói, Rio de Janeiro, capital. Não milita muito aqui na região dos Lagos. Na verdade, eu nem sei se já chegou a militar na região dos Lagos, mas que se dispôs a pegar essa estrada e vir estar aqui com a gente no programa durante essa 1 horinha para falar desse tema tão atual e tão polêmico, que até hoje gera polêmica e as pessoas não sabem realmente o que mudou, o que não mudou, né? Estou aqui com o doutor Gabriel Mendonça. Boa tarde, doutor Gabriel, uma presença enorme. Está o senhor aqui no nosso programa. Falo e realmente isso eu tenho que parabenizá-lo, a disposição do senhor estar vindo ao programa. O senhor que é um advogado reconhecido, né, na região de Niterói e na capital fluminense, né, no Rio de Janeiro, milita, sua advocacia se concentra mais nessas partes, e está vindo prestigiar o nosso programa e nossa região, que apesar do nosso programa passar ao vivo pela internet e ir para o mundo inteiro, nós já tivemos, né, telespectadores da internet de Miami, Flórida, né, até da Austrália, teve alguns amigos assistindo, mas é difícil, esse programa não é exibido lá na capital, lá na região metropolitana do Rio. Então, a sua advocacia é concentrada lá, eu só vim passar um pouquinho desse conhecimento, doutor. Muito obrigado, uma boa tarde. Passar para as considerações iniciais do senhor aí. E já fazendo uma pergunta. Eu sempre faço essa pergunta. O senhor já tem algum tempo de estrada na advocacia. Queria saber o porquê e o que motivou o senhor a escolher a área jurídica, a advocacia, e está
percorrendo esse caminho até hoje, até o momento? Boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui presente no Noite Jurídica. É um programa que, ao longo do tempo, vem conquistando muitas pessoas exatamente pelo trabalho que vem fazendo. Eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje e eu gostaria de contribuir um pouco com esse assunto que é tão polêmico, tão importante na vida de milhões de pessoas, que é a nova reforma trabalhista. Eu me sinto responsável por informar essas pessoas que tiveram a sua vida diretamente afetadas pela entrada em vigor da nova legislação trabalhista. É que foi muito polêmica, né, doutor? Assim, até a sua promulgação, os seus projetos, as suas discussões. Digo que foi tão polêmico até quanto a reforma da Previdência. Eu acho que passaram assim meio que de sopetão. Né? Ou de sopetão não, depois de algumas discussões, mas eu acho que botaram, não, vamos ter que aprovar essa medida. E em volta de muitas dúvidas, na verdade. Hoje você fala de reforma trabalhista, alguns dizem que os trabalhadores perderam todos os direitos, outros dizem que não perderam muitos, né? Outros dizem que não mudou nada, que foi até benéfico para os trabalhadores. Então, essa reforma gira em torno de muitas dúvidas. E assim, na verdade, a minha crítica a qualquer e toda reforma, doutor Gabriel, seja ela destinada ao povo, porque qualquer reforma legislativa é destinada ao povo. Essa reforma, por obrigação, ela tem que ser clara. Ela não pode ter qualquer tipo de dúvidas. E eu falo dúvidas, doutor, aí a pessoa fala, mas é difícil uma pessoa de pouca instrução ter esse conhecimento ou ter esse tipo de compreensão, interpretação da reforma. Não me interessa. Né? Pode até ser que algumas pessoas realmente não alcancem o que essa reforma vem trazendo, ou o que essa reforma veio trazer. Agora, que a maioria da população seja esclarecida, até profissionais da área jurídica, doutor, que militam já na área trabalhista, sentem um pouco de dificuldade a entender o que realmente mudou, o que realmente não mudou. E também há a questão da estabilidade. Alguns juízes adotam, alguns juízes... Enfim, isso aí também vai ser discussão para o nosso programa. Mas antes, quero que o senhor responda a minha pergunta. O que o motivou a ingressar na faculdade de Direito? O que foi o grande incentivador e fomentador, né, de o senhor continuar percorrendo essa carreira jurídica, doutor? Doutor Rafael, a grande incentivadora para eu entrar nesse caminho jurídico, sem dúvida, foi a minha avó, brilhante advogada, defensora dos direitos humanos, e inclusive gostaria de lembrar a memória dela nesse programa, porque ela até hoje é fonte de grande inspiração para mim. Então, eu fico muito feliz em poder estar auxiliando o público em geral a conhecer os seus direitos e, o mais importante, que é fazer valer os seus direitos. Essa reforma trabalhista, ela realmente veio com muitas dúvidas, tanto para a população quanto para os operadores de direito. Existem muitas discussões acerca do tema e eu estou aqui para esclarecer alguns dos principais pontos dessa reforma que veio realmente a toque de caixa. Ela não contemplou diversos assuntos que são urgentes na Justiça do Trabalho, porém veio contemplando outros assuntos que são muito criticados. Não era tão importante, talvez. Exatamente. Serem inseridos nesse momento, né? Exatamente. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje podendo esclarecer algumas dúvidas da reforma, que foram mudados muitos pontos na legislação trabalhista com essa reforma de 2017. Então já vamos passar aqui para a primeira pergunta. Né? Perfeito. Para a primeira pergunta da Adriana, lá de São Pedro da Aldeia. Ela pergunta: quais são as principais mudanças na lei trazidas com a reforma trabalhista? Essa é uma pergunta genérica, doutor. Talvez, se o senhor quiser pegar apenas os pontos principais, ou os pontos que o senhor considere mais importantes
transmitindo para a Adriana, né? Porque assim, é uma reforma, né? Se a gente for falar de todos os pontos, né? Mas aqui, tentando esclarecer a Adriana o máximo possível, quais são as principais mudanças que a lei trouxe nessa reforma trabalhista, doutor? Perfeito. Bom, Adriana, eu vou fazer um cenário histórico para poder situar o assunto. A CLT, ela foi elaborada há quase 7 décadas atrás. Então, ela é uma legislação muito antiga. Ela, esse ano, vai completar 75 anos. Claramente, ela não está adequada à nossa realidade histórica atual. Para se ter uma ideia, naquela época, na década de 1940, a expectativa de vida média do brasileiro era de 45 anos. Hoje é de 75 anos. Na época, viviam em áreas urbanas cerca de 18 milhões de brasileiros. Hoje são mais de 160 milhões de brasileiros. Então, era necessária uma reforma trabalhista. Talvez não da forma como aconteceu, pois está sendo muito criticada. Mas, realmente, a reforma era necessária. Eu só acho que era necessário, além da evolução, é claro que acho que a lei trabalhista de 1950 foi Vargas que... De 40. De 40. 43. Foi Getúlio Vargas que editou, né, essa norma, até numa ação, numa atitude até protecionista aos trabalhadores e até populista, que ele ganhou muita popularidade. Quem conhece a história sabe que ele vinha de um governo já desgastado, né, desde 30, 34, 32, quando ele voltou ao poder, já tinha saído novamente, ele veio desgastado. Então ele fez essa reforma com o intuito de ganhar mais popularidade e tirar aquele manto, né, de ditador, enfim. Então nós tínhamos a lei trabalhista de 1940. Nós estamos em 2018. Realmente precisaríamos. Assim, o mundo evoluiu. Hoje, e até também vindo também pela Revolução Industrial, que já vinha marcando, né, a época, hoje nós passamos talvez por uma revolução digital. O mundo trabalhista de antigamente não é o mesmo que o de hoje. Então, a reforma era necessária. Mas como o senhor falou, será que era tão necessário assim, tão rápido, porque o que eu falo que deixou dúvidas, que hoje o trabalhador não sabe se ele for demitido, se ele vai ter direito ou não. Isso é até a pergunta do Carlos, também de São Pedro, que ele faz essa pergunta sobre o direito do trabalhador. Ele vai aqui já direto ao ponto. Eu acho que uma das perguntas mais recorrentes, mais comuns que as pessoas têm. Ele fala aqui, o Carlos de São Pedro: como fica a demissão do trabalhador com a reforma trabalhista com relação aos seus direitos? Porque antigamente, e felizmente eu pude já assistir algumas audiências trabalhistas, como eu falei para o doutor, não milito nessa área, mas pude assistir algumas audiências. A gente tem essa ideia da justiça do trabalho, da lei trabalhista, proteger o trabalhador. Mas não é uma proteção sem sentido, é uma proteção completamente justificável. É que as pessoas às vezes não entendem que essa proteção que a legislação traz, a CLT, traz ao trabalhador, é porque o trabalhador realmente é parte hipossuficiente da relação. Você não quer comparar a força de um trabalhador, umzinho, com a de uma empresa. Isso seria até injusto. Por isso que as leis trabalhistas vieram o quê? Defender esses direitos, proteger esses direitos. Que senão, realmente, a gente vivendo no mundo capitalista, você bem radical, a gente vive no mundo capitalista, onde as pessoas vivem e precisam do dinheiro, os grandes empresários, ou qualquer empresário, micro, médio, não interessa o empresário, iria acabar escravizando seus empregados, porque ia ser uma lei de oferta e procura imensa, e talvez certos setores da sociedade iriam trabalhar por R$10, por 20, por R$5 por dia. Então, realmente, essa lei veio justamente proteger essa questão. Vamos para a pergunta do Carlos, doutor. Se o trabalhador for demitido hoje, ele perdeu algum direito com a reforma? Vamos lá. Complementando a pergunta anterior e já respondendo a esta, o que ficou claro com a reforma é
a questão do negociado sobre o legislado. O negociado poderá vir a prevalecer sobre a lei. O que isso significa? Que houve uma valorização da autonomia da vontade, tanto individual como coletiva, por um acordo coletivo, uma convenção coletiva. Então, várias alterações na lei seguem nesse sentido. Por exemplo, a questão da demissão, que foi a pergunta do Carlos, não é isso? A lei continua a prever os direitos que eram anteriormente previstos. Então, o trabalhador que for demitido sem justa causa, ele vai continuar recebendo os dias trabalhados, aviso prévio, 13º vencido e proporcional, férias vencidas e proporcionais com acréscimo do terço constitucional. Vai ter direito à multa de 40% do valor do FGTS, vai ter direito ao saque do FGTS, vai ter direito ao seguro-desemprego e, se for o caso, banco de horas, comissões e horas extras. Bom, o que mudou com a reforma em relação à demissão do trabalhador? Foi criada uma nova modalidade de extinção do contrato de trabalho, que é a demissão consensual ou em comum acordo. O que isso significa? Agora, patrão e empregado vão poder negociar a extinção do contrato de trabalho. O resultado disso é o seguinte: o trabalhador vai receber os mesmos direitos que ele receberia numa demissão sem justa causa, que foi esses que eu mencionei. Porém, o aviso prévio é pela metade, a multa do FGTS é pela metade, não terá direito ao seguro-desemprego e o saque do FGTS será feito apenas no valor de 80%. Quando for consensual. Quando for consensual. Essa modalidade não existia na legislação, ela foi inserida pela reforma trabalhista. Valorizando a autonomia da vontade, tanto do empregado como do empregador, colocando mais uma forma, tentando adequar a nossa realidade com a legislação que é muito antiga. Não vejo também, talvez essa evolução e essa inserção dessa norma até seja boa, porque às vezes o empregado está insatisfeito, o patrão também está insatisfeito, aí o patrão não quer mandar embora porque tem que pagar as verbas rescisórias. E o empregado não quer pedir as contas porque vai ficar sem as verbas rescisórias. Então fica assim, um fazendo um mau serviço e o outro querendo mandar embora. Então fica um samba louco, né? Assim, fica uma coisa de maluco. Né? Então aí acho que as partes podem chegar em comum acordo, vai lá o empregado vira para o patrão: olha, eu estou insatisfeito, estou vendo também que você não está não estou agradando mais, os meus serviços não estão agradando mais, vamos chegar a um acordo aqui. Então essa forma hoje ela pode ser feita, que antigamente, né, doutor, até lembrando, quem conhece aí as leis trabalhistas, quem conhece, né, o modo de trabalho, sabe que quando essa situação acontecia, às vezes o patrão e o empregado chegavam a um acordo. Olha, então tá, eu te mando embora, você fica no seguro-desemprego, mas eu não te pago os 40% agora, porque eu não tenho esse dinheiro, mas você assina um recibo dizendo que recebeu. Também era uma autonomia das vontades, mas só que era uma burla total à legislação, que nosso país, né, isso aí acontecia bastante, né? O que acontecia? Como a lei era antiga e não previa várias situações decorrentes das novas relações de trabalho, as novas tecnologias que surgiram, patrão e empregado acabavam fazendo esse acordo entre eles, contrário à legislação da época. O que acontecia? A Justiça do Trabalho, o Poder Judiciário, acabava complementando essa lacuna que existia. Então, a Justiça ela fazia um trabalho, e faz até agora com a reforma, de legislar sobre assuntos que não eram previstos na legislação trabalhista. Não é privilégio da Justiça do Trabalho não, né? O que mais a gente tem visto hoje é a Justiça legislando, seja ela na área empresarial, na área penal, mas pode continuar, doutor. Exatamente. É uma situação atípica e que não é o ideal, né?
pela independência, separação de poderes, não seria o ideal a justiça legislando, e sim apenas julgando. Bom, a reforma ela trouxe várias mudanças, tá? Infelizmente, várias dessas mudanças acabaram por reduzir ou até mesmo suprimir alguns direitos dos trabalhadores. Mas a pergunta, acho que foi do Carlos. Então, com relação às demissões, nada mudou. Nada mudou com relação às demissões. Só a inserção dessa nova modalidade de ser consensual, de o patrão e o empregado poderem chegar a um acordo, e aí sim os direitos, tá claro que o empregado terá, né, serão ali condizentes com aquele acordo que ele está fazendo, que na verdade são ambos que querem rescindir o contrato de trabalho. Então isso não mudou. Mas assim, qualquer pessoa que estiver nos assistindo, né, se hoje meu patrão quiser me mandar embora, ele vai ter que pagar todos os meus direitos, né? Perfeito. Ele vai ter que pagar todos os seus direitos. Não, pelo amor de Deus, que eu não tenho patrão. Mas, já está dando um recado pro patrão dele. Não, mas não tenho não, gente. Então, se o patrão hoje quiser mandar embora, vai ter que pagar todos os direitos conforme era antigamente. Isso. Não mudou. O que mudou foi a inserção dessa modalidade de extinção do contrato de trabalho. Agora, patrão e empregado vão poder negociar por meio de uma via legal como vão rescindir o contrato. Isso já acontecia da forma que o doutor colocou, de boca, né, combinado. Porém, o que acontecia? Muitas vezes depois o trabalhador entrava na justiça dizendo que não recebeu. Ingressava na justiça e conseguia aqueles direitos legais que ele havia suprimido ou acordado. Abrido mão. Então, assim, negociado, né? Negociado. Essa é a ideia do negociado, prevalece sobre o legislado. Vários direitos que eram considerados indisponíveis, irrenunciáveis pelo empregado, agora não são mais. Agora ele vai poder dispor, renunciar desses direitos em troca do que ele entender. Pegando aqui, vou até mudar de ordem, né? Pegando aqui a pergunta do Jackson aqui das Palmeiras, ele fala sobre negócio aqui. Ele até mudar de ordem porque era outra pergunta que viria. O Jackson pergunta o seguinte: de acordo com a reforma trabalhista, de que forma o negociado irá prevalecer sobre o legislado? O que poderá ser negociado entre patrão e empregado? Então, o que ele pergunta aqui? De que forma o negociado? Porque a lei, talvez eu vou exemplificar aqui que o Jackson aqui das Palmeiras. Obrigado, Jackson. Vou até fazer um parênteses aqui, doutor, e uma pausa, para agradecer novamente a grande participação do nosso público lá na página do Facebook do programa Noite Jurídica. Olha, existem pessoas fiéis e eu acho que vai um convidando o outro e cada vez mais inscritos, cada vez mais seguidores. Desculpa as pronúncias de jargões de web, que eu não sou muito interagido, né? Eu não sou muito web maníaco, não. Mas cada vez mais eu vejo isso, os reflexos disso aqui. Toda semana, doutor, existe pergunta para os nossos convidados. E nunca são assim 10, que não. São 20, 30, 40, que eu transmito aos meus convidados, às pessoas, né? Eu peço para a produção, o pessoal do marketing, transmitir aos meus convidados quem são as pessoas lá pelo Facebook e o convidado responde pessoalmente. Então, agradecer aqui a grande participação dos nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham. Então, Jackson, em seu nome, né, Jackson aqui das Palmeiras, aí quando puder, gente, bota o nome lá e da onde é, porque a gente sempre está falando e mandando um abraço para vocês. Vocês são sensacionais, tenho certeza disso. Então vamos para a pergunta do Jackson. De acordo com a reforma trabalhista, de que forma o negociado irá prevalecer sobre o legislado? O que poderá ser negociado entre patrão e empregado? A pergunta aqui do Jackson. A pergunta do Jackson é uma pergunta muito interessante, porque eu acredito que esse seja o ponto central da reforma trabalhista. É exatamente trazer ao direito do trabalho do Brasil a ideia de que a vontade do trabalhador e do patrão terá validade e poderá prevalecer sobre a lei. Bom, o artigo 611-A foi incluído pela reforma trabalhista na CLT
E, por exemplo, esse artigo ele amplia e delimita as possibilidades de negociação sobre direitos dos trabalhadores que eram previstos em lei. Então, agora, o trabalhador poderá negociar, por exemplo, por meio de acordo ou convenção coletiva, sobre jornada de trabalho, intervalo intra-jornada, teletrabalho. Jornada de trabalho é o quê? Quantas horas o trabalhador vai trabalhar por dia? Isso. Existem alguns limites constitucionais para a jornada de trabalho. Mas se tiver imposto aqui, você tem que trabalhar 40 horas, vamos botar 20 horas semanais. São 5 horas por dia, né? Vamos botar assim, seriam 5 horas por dia, 5 dias na semana, né? Segunda a sexta, estamos tirando o sábado. Então, vamos dizer que o Dr. Gabriel me contraste lá para o grande escritório que ele tem lá em Niterói. Fala assim, Rafael, eu gostei de você, você vai agora trabalhar no meu escritório lá em Niterói. Quem dera, né, Horto? Já vou deixar meu currículo aqui. Aí eu vou ser um advogado rico e bem-sucedido, trabalhando lá no escritório do Dr. Gabriel Mendonça. Então vamos dizer, o Dr. Gabriel queira me contratar. Aí o Dr. Gabriel fala assim, Rafael, você vai ter que trabalhar aqui 20 horas por semana. Ótimo, isso é jornada de trabalho, certo? Certo. Às 20 horas. Eu posso negociar lá com o Dr. Gabriel, que é meu chefe, e falar, pô, Dr. Gabriel, eu moro em Cabo Frio, tem como essas 20 horas, eu vim 2 dias, talvez 8 horas, fico te devendo 4, e talvez eu venha 2 dias direto em meio período no outro dia, e possa voltar para minha terra amada, que é Cabo Frio. Isso eu posso negociar? Olha, agora, com a reforma trabalhista, você pode ir além do que era feito antes. Antes, existia uma limitação, por exemplo, numa jornada de trabalho normal, 8 horas por dia, 44 horas semanais, e isso hoje pode ser relativizado. Você trabalha um pouco mais de horas num dia, um pouco menos de horas no outro dia. Isso pode ser negociado, então eu poderia negociar com o senhor essa... Isso, por meio de convenção coletiva. Ah, entendi. Certo? Isso não poderia antes ser negociado por meio de convenção coletiva. Entendi. Isso era, de alguma forma, fixo. Isso era um direito do trabalhador que ele não poderia dispor ou renunciar se ele ia trabalhar mais horas um dia e menos no outro. Na prática, o que acontecia? O trabalhador até poderia se combinar com o patrão dele, mas depois, se ele procurasse a Justiça do Trabalho, ele poderia pleitear essas diferenças como adicional de hora extra, por exemplo. E isso cria uma insegurança jurídica muito grande. O patrão não sabe se ele cede, o trabalhador não sabe se ele cumpre o que o patrão pediu. Hoje, essa vontade do trabalhador e do patrão, ela tem uma força muito maior. Eles vão poder negociar sobre vários assuntos que não poderiam, como, por exemplo, participação nos lucros. Mas isso depende de tudo de convenção coletiva. Sim, tudo de convenção coletiva. Existem artigos que tratam de acordos individuais escritos entre patrão e empregado. Então também não preciso, essa questão da jornada de trabalho depende de convenção coletiva. Agora tem outras situações que dependem só eu e o chefe. Perfeito. O trabalhador, ele, pela reforma, ele ganhou uma autonomia maior. Porém, isso, de alguma forma, pode limitar direitos dos trabalhadores. Isso não quer dizer que o trabalhador ele deva se sentir prejudicado em, por exemplo, procurar os seus direitos, consultar um advogado, entrar na Justiça do Trabalho para ver satisfeitos os seus direitos. Então, sim, houve uma maior valorização da autonomia da vontade, porém, por outro lado, é inegável que houve a redução de alguns direitos, como, por exemplo, a hora de almoço, intervalo entre a jornada. Esse horário de almoço e descanso, que era de 1 hora, agora poderá ser negociado para até 30 minutos. Então, antes, se o patrão concedia apenas, por exemplo, 40 minutos de almoço e descanso,
o empregado poderia depois, por meio de uma reclamação trabalhista, pleitear a totalidade da hora, porque é isso que a lei dizia. Como o doutor colocou, o caráter protetivo do trabalhador, a questão do trabalhador ser hipossuficiente, isso hoje é relativizado. Então, o trabalhador ele tem que estar muito atento ao que ele vai negociar com o patrão dele. É importante ele ter conhecimento para ele negociar direito, porque depois, se ele for procurar a Justiça do Trabalho, como ele fazia antigamente, ele pode não encontrar a mesma situação. E não acho errado isso não, doutor, porque se eu negocio com o meu empregado e ali a gente estabelece e estipula algumas cláusulas, né, como horário de almoço, olha, não, né, eu chego pro meu patrão e falo, olha, não vou almoçar, não vou tirar 2 horas, 1h30, 1 hora de almoço, vou tirar meia hora e vou sair meia hora antes. Ah, tá ótimo. Meu patrão vai lá e fala, não, tudo bem, mas vamos assinar aqui. Eu vou lá, assino. E depois que eu sou demitido, ou por qualquer razão, sei lá qual, eu vou procurar a Justiça do Trabalho, isso é completamente injusto. Isso aí também não tem nem nexo. Eu acho que até fere a boa-fé da relação entre as partes. Porque em tudo a pessoa tem que ter boa-fé. Né, o que também a gente vê, a gente está falando em proteção ao direito do trabalhador, proteção aos direitos trabalhistas, mas tinha muito como as pessoas se utilizam de tudo, tá? Não só no direito trabalhista, não, direito do consumidor, nesses direitos que são mais de massa, e até os de pouca massa, né? Mas as pessoas se utilizam de vários artifícios para tentar burlar a verdade para tentar ter um ganho econômico ali. Então, assim, se a pessoa fez um acordo, não é justo que ela vá procurar a justiça contrariando esse acordo. Agora, também acho, doutor, nessa questão da autonomia de vontade e nesse poder que a reforma trabalhista deu ao empregado em estar negociando com o seu patrão algumas regras específicas, eu acho que há uma desproporcionalidade aí. Porque quem que vai mediar essa negociação? É injusto eu chegar para o meu patrão lá, o doutor Gabriel Mendonça, né, e o doutor Gabriel fala assim, ô, Rafael, eu quero que você almoce meia hora por dia. Ah, doutor, beleza, mas eu vou sair meia hora antes. Não, você vai sair meia hora antes. Não, mas doutor, que eu almoço 1 hora, porque eu vou em casa almoçar, que eu moro aqui do lado, eu vou ver meu filho, eu vou fazer isso, eu vou a banco. Então eu preciso dessa... Aí o doutor Gabriel, o meu chefe, fala, não, você não vai tirar meia hora, não? Ah, não, então tá bom. É um risco que o trabalhador também corre nessa negociação desproporcional. Porque eu acho que existisse um fiscal ali, ou alguém, para que pudesse mediar esse encontro, seria muito melhor. Nós estamos falando de uma parte que é empregada e a outra empregadora. Uma parte que talvez seja hipossuficiente e a outra não. Uma parte que necessite da outra financeiramente. Que hoje trabalho e emprego deixaram de ser futilidade. São coisas necessárias, se tornou necessidade. Então fica, assim, na minha concepção, tá, doutor? Fica meio esquisito essa negociação. O que o doutor está falando tem suma importância quando a gente fala sobre saúde e segurança do trabalho. O trabalhador, muitas vezes, ele não tem condição de saber se aquela conduta que ele está tomando vai prejudicar a saúde e a segurança dele mesmo. Então, a partir do momento que existe uma norma legal com base, por exemplo, num estudo que diz que o trabalhador precisa, no meio da jornada de trabalho, de 1 hora para alimentação e descanso, a partir do momento que esse tempo ele é reduzido, sem nenhum tipo de estudo técnico apresentado para poder afirmar que isso não vai prejudicar a saúde do trabalhador, é uma situação realmente delicada. E é isso que a reforma faz em muitos dispositivos. Como, por exemplo, o fim das horas em itinere.
aquele tempo que o trabalhador levava para chegar ao trabalho, quando o local era de difícil acesso, quando não havia transporte público e quando o empregador disponibilizava um transporte para levar aquele trabalhador, isso a gente encontra muito em locais mais distantes. Zonas rurais, né? Zonas rurais. Esse tempo que o empregado está nessa condução disponibilizada pelo empregador... Era considerada como hora de trabalho. Era considerada como tempo à disposição do empregador. Então era considerada na jornada de trabalho. Não é mais. Não é mais? Não é mais. Então se o cidadão lá, o caboclo lá, passar 2 horas dentro do ônibus para ir para o trabalho, essas horas não são mais computadas. Então ele tem que às vezes sair às 6 horas da manhã, chegar às 8 do trabalho. Essas 2 horas que ele passou percorrendo o seu itinerário até chegar ao trabalho, não é mais considerada... Nesse caso específico, quando o local for de difícil acesso, não houver transporte público e o empregador disponibilizar uma condução para levar aquele empregado. Bem ressaltado pelo doutor, que daqui a pouco vai ter gente... Não, porque eu moro em Cabo Frio, trabalho em Araruama, são 40 minutos, vai ter gente batendo na porta lá do empregado. Ó, chefe, eu vi ali, ó, no programa do doutor Rafael, fui lá do doutor Gabriel Mendonça lá e disse que o senhor está aqui. Então não é. Ele até exemplificou bem, são em áreas, acontece muito em áreas rurais. Talvez, vou dar um exemplo. Você trabalhando em qualquer das cidades aqui da região dos lagos e trabalha na região rural, que não seja disponibilizado, como o doutor falou, transporte público para a fazenda onde o senhor trabalhe, esse horário que o empregador, né, o seu chefe lá, o seu patrão, colocasse um ônibus na porta da sua casa, te pegasse ali na porta da sua casa, até te levar para a fazenda, esse horário, esse tempo que você percorria era considerado horário de trabalho. Perfeito. E hoje em dia que o doutor Gabriel está falando que hoje não é mais. Não é mais. Não é mais considerado. A reforma suprimiu esse direito do trabalhador. Agora, doutor, temos também, com relação às mulheres, não vou falar em proteção, que as pessoas falam, a gente não precisa ser protegida. Realmente também acho que as mulheres precisam ser protegidas. Mas tem que haver leis especiais, até mesmo porque tem certas situações peculiares que só acontecem com mulheres, como exemplo a gravidez. Né? O homem não fica grávido. Até vou levantar uma bandeira aqui, vou apanhar em casa, mas acho que o homem deveria ter licença maternidade, paternidade maior, né? Né, Horta? Você teve um filho pequeno agora, pode só fica, são 5 dias, né, o homem? 5 dias? Caramba, 5 dias. O homem volta a trabalhar, não está dormindo direito. Os homens de hoje, porque os homens de antigamente, posso falar, nem ajudavam muito não, né? Ficava mais a cargo das mulheres, mas os homens de hoje ajudam em casa, né, Horta? Você não troca a fralda? Você não dá de mamar? Não, na mamadeira, Horta. Na mamadeira. Na mamadeira. Né? Você troca a fralda, não dá banho? Faz tudo, não faz? Só o mamar, porque mama, né, leite materno não dá. Mas se fosse mamadeira, daria também, não daria? Então tá certo. Aí só 5 dias é injusto, né? Vamos mandar lá uma indicação lá para os deputados mudarem essa lei. Mas a lei relacionada às mulheres, doutor, mudou alguma coisa com relação a esse protecionismo, esse olhar especial para as mulheres? Olha, mudou sim, e diz respeito às atividades insalubres em locais insalubres, aqueles locais que podem vir a causar prejuízos à saúde da mulher. Antes da reforma, a mulher, quando estava grávida ou amamentando, ela imediatamente era afastada de atividade que fosse praticada em locais insalubres. Era uma medida protetiva que a lei proporcionava para proteger a saúde. Local insalubre, vamos dar um exemplo aqui, mexer com água sanitária, cloro, fábrica de cloro, pode ser considerado insalubre, né? Sim, substâncias contaminantes. Então, antes da reforma, a mulher tinha essa proteção pela lei. Ela era imediatamente afastada de atividades salubres enquanto estivesse grávida ou amamentando.
Hoje, com a reforma, isso foi relativizado. Consideradas atividades com grau médio ou mínimo, é possível que a mulher grávida ou que esteja amamentando, ela, por meio de um atestado de um médico particular, por exemplo, ela possa vir a continuar trabalhando nessa atividade insalubre. Isso foi muito criticado, porque é um retrocesso. A partir do momento... Só uma pergunta, esse médico particular, quem dá é o patrão ou é o empregado? É de confiança do empregado, é particular do empregado. É difícil, né, uma situação dessa. É, porque, na verdade, o que acontece? Existe hoje uma situação em que o mercado de trabalho, ele impõe algumas situações para o empregado. Então, é aquela história. Se você não quer, tem outro que quer. Então, existe uma pressão por parte do patrão em que aquela mulher continue trabalhando, já que a lei prevê que ela possa continuar trabalhando. Isso, na verdade, vai de encontro àquela medida protetiva que existia de proteger a saúde da mulher e do bebê. Então, hoje, em atividades consideradas de grau mínimo e médio de insalubridade, por meio de um atestado médico, a mulher poderá trabalhar nesses locais. Muitas vezes, o patrão informalmente pode ameaçar aquele cargo, né? Ah, você está grávida, então infelizmente a gente depois não vai poder continuar com você. Eu vou pagar a licença maternidade, mas depois a gente não vai poder continuar. Então, abre brechas para que mulheres grávidas e que estejam amamentando trabalhem em locais insalubres. A lei, ela determina o parâmetro. O que vai ser feito decorre desses parâmetros. Se é um parâmetro mais amplo, naturalmente vão acontecer casos em que mulheres grávidas vão trabalhar em atividades insalubres. Isso, ao meu ver, é um retrocesso. Com certeza, porque a gente vem falando, né? A lei que veio para proteger acaba vindo e emergindo para prejudicar ou tirar direitos. Eu acho que é o retrocesso. Eu acho que quando o senhor fala em retrocesso é que você tira direitos. E isso não é nada justo, nada, ou mesmo a gente vivendo em mundos mais modernos, né? Eu acho que a proteção, que foi o que o senhor falou, uma mulher grávida, é a proteção dela e do feto. Até mesmo porque tudo que acontece com ela vai refletir, vai ter reflexo no feto. Então você não está lidando com uma vida, sim com duas vidas humanas, né? E isso agrava muito mais e põe numa situação muito mais delicada. Aproveitando o gancho dessa questão de proteção das mulheres, né, dessa supressão de direitos que houve, gostaria até da pergunta da Marisa, da Ogiva, aqui, antes do Peró, né, do bairro Ogiva. Ela pergunta com relação ao assédio sexual. Se alguma coisa mudou com relação ao assédio sexual com a reforma trabalhista. Sabemos que, e eu vou até aproveitar um gancho, doutor, com relação ao assédio sexual, o senhor vai responder a pergunta dela, se alguma coisa mudou, e pedir até para o senhor explicar também, uma pessoa que sofre de assédio, quais são assim, as precauções que ela deve estar. Não é precaução, não, que a pessoa não pede isso, né? Nenhuma mulher, eu falo aqui de mulheres porque talvez homens, eu acredito que homens também sejam assediados, mas mulheres, em sua grande maioria, nenhuma mulher pede para ser assediada, né? Nenhuma mulher que esteja vestida da forma A, B, C, pede para ser assediada. Eu acho que há um certo preconceito enorme, uma discriminação enorme. É a mesma coisa um homem que veste terno. Vou dar um exemplo, assim, grosso modo, porque eu estou de terno hoje, eu estou pedindo para ser assediado. Pô, isso é uma, desculpa até pelo palavrão, isso é um absurdo tão grande, uma ignorância tão grande, que a gente me leva a pensar que estamos vivendo em épocas neandertais, né, dos homens da caverna. Então, a mulher pode usar o que ela quiser, o que ela bem entender,
Só não pode sair nua, ninguém pode, como homem também não pode, né, pelo amor de Deus, que é assédio, né, é atentado ao pudor. Mas uma vestimenta não quer dizer, não condiz com a personalidade da pessoa. Então isso tem que ser muito bem respeitado e tem que ser denunciado. Qualquer tipo de assédio, a gente está falando de assédio sexual, mas qualquer tipo de assédio. Também temos assédio moral, né, doutor, na Justiça do Trabalho. Mas vamos falar primeiro por parte. O assédio sexual mudou alguma coisa? E eu estou emendando a pergunta da Marisa, perguntando o que a pessoa, não é precaução, quais são as medidas que a pessoa deve adotar, que o senhor sugere? Olha, ele manda mensagem no WhatsApp me assediando, guarda. Ele mandou foto pornográfica, guarda. Assim, essas sugestões. Ele vai me assediar sempre quando eu estou na minha mesa e ele vem falar alguma gracinha, grava no celular. Hoje, na era digital, gente, você só não produz prova quem não quer, né? Eu brinco, né? Hoje na era digital. Mas eu quero também a sua sugestão e quais são as medidas, além dessas, de colheita de provas, para né, saber quais são as medidas que a pessoa pode tomar? Procurar a delegacia, Justiça do Trabalho, enfim. Mas vamos primeiro para a pergunta da Marisa, que é se mudou alguma coisa com a reforma trabalhista com relação a assédio sexual. Antes de falar o que mudou, eu vou responder a questão das precauções que podem ser tomadas. Para se ter uma ideia, foi feita uma pesquisa e metade das trabalhadoras já sofreram algum tipo de assédio, seja moral, sexual, e 1/3 dos trabalhadores em geral já assistiram a alguém sofrer assédio moral ou sexual. Bom, o assédio moral ele pode ser feito de várias formas. O assédio sexual é aquele assédio mais que tem uma conotação sexual e tem uma gravidade maior. Já de pronto, a pessoa consegue identificar um assédio sexual. Ela pode guardar mensagens, fotos, falar com testemunhas, gravar conversa. Já o assédio moral, às vezes, ele é muito difícil de ser percebido. Às vezes, um patrão ele coloca uma carga excessiva naquele trabalhador. Ou então, o contrário, às vezes, ele deixa aquele trabalhador de lado e não dá trabalho para ele fazer. Ele se sente ali sem função. Então, a questão da reforma trabalhista que incide sobre o assédio moral e assédio sexual e que está sendo muito discutida e criticada é em relação ao dano extrapatrimonial decorrente das relações de trabalho. No bom português, o dano moral. Porque o que pode ser pleiteado na Justiça do Trabalho quando um empregado sofre, por exemplo, um assédio moral ou um assédio sexual, é uma indenização por dano moral. A reforma trabalhista, ela surgiu tabelando ou tarifando a indenização por dano moral. Muitos alegam que isso é inconstitucional. Como acontecia antes da reforma? Não havia previsão, na lei trabalhista sobre valor de indenização de dano moral. O juiz tinha um livre arbítrio para poder mensurar o valor da indenização e aplicar no caso concreto. Hoje, existem dispositivos que limitam esse valor. No início da reforma, chegou a ser limitado de acordo com o salário do trabalhador. Isso é muito grave, porque, vamos colocar um exemplo. 2 funcionárias são assediadas pelo patrão. Uma ganha 5.000 e uma ganha 1.000. A partir do momento que o dano moral é tabelado pelo salário do trabalhador, isso gera uma diferença. Então quer dizer que a dignidade da vida da trabalhadora que ganha 1.000 vale menos do que a trabalhadora que ganha 5.000? Isso é um absurdo, isso eu não sabia. Isso é um absurdo. Porém, tamanha o inconformismo geral, foi editada a medida provisória que veio alterar esse dispositivo, tentando
amenizar um pouco essa situação. E ele tirou como parâmetro o salário do trabalhador e colocou como parâmetro o teto da Previdência. Por exemplo, hoje, se eu não me engano, está em torno de R$ 5.600, o teto dos benefícios pagos pela Previdência. Então, continua sendo uma questão inconstitucional, eu diria, porque, vamos colocar um outro exemplo, estão no elevador de uma empresa grande, o trabalhador e um visitante. O elevador cai e ambos sofrem um acidente e ficam paraplégicos. O trabalhador que ficou paraplégico naquela situação, hoje pela reforma trabalhista, ele tem um limite de até 50 vezes o valor do teto da Previdência. Então, se a gente for fazer uma conta rápida, ele receberia no máximo em torno de 250, 300 mil reais. Estou dando um exemplo em abstrato. Já o visitante, ele não estaria sujeito à legislação trabalhista. Ele ajuizaria uma ação na legislação civil e não teria limite para a sua indenização. Ele poderia ganhar 2, 3, 4 vezes mais ou até mais do que o valor que o trabalhador ganhou. Então, quer dizer, a vida do trabalhador vale menos do que a do visitante, que é um ser humano também. É uma questão muito controversa, está sendo amplamente discutida. O Poder Judiciário, em muitas decisões, não está concordando com a lei. E não só nesse ponto, como vários outros. A questão do assédio, doutor, acho que pode até haver aquele risco calculado, né? O empregado, ciente dessa padronização, dessa indenização, estou dando exemplo, gente. Pode chegar e falar assim, cara, eu vou assediá-la, né? E eu vou pagar somente tanto, 5, 10 mil, sei lá. Vale o risco. Doutor, vale o risco. Você colocou uma situação muito grave e que deve ser, sim, prevista. Então quer dizer que é mais barato assediar uma trabalhadora do que, por exemplo, uma mulher que esteja visitando a empresa. É uma situação que coloca o trabalhador numa situação de inferioridade, né? Isso é inaceitável. Tomara que isso não seja aplicado pelos nossos juízes, desembargadores da Justiça do Trabalho, até porque, né, acho que a norma flagrantemente inconstitucional, ela não tem validade, já dizia a nossa LIC lá, né, que ela flagrante, na minha opinião, não milito na área trabalhista, mas eu acho que ao você padronizar um dano moral distinguindo de outros cidadãos, de outros seres humanos, isso para mim é flagrantemente inconstitucional. De pronto já falo que fere o princípio do artigo 5º da Constituição, onde fala que todos são iguais perante a lei. Então, de pronto, fazendo apenas uma análise superficial do tema. Então, como o senhor falou, não existe desigualdade, nós estamos vendo aqui, o Brasil vive por isso, de pessoas que defendem e são a favores, né, de operações, né, que visam combater a corrupção. Mas tem que prender. Mas não tem que prender. Mas eles são iguais perante a lei, todo mundo. Então, entendeu? Então, eu acho que está sendo bom para isso. Não estou fazendo nenhuma apologia a esse tipo de operação, até mesmo porque eu tenho minha opinião pessoal, mas está sendo bom para isso. Para justamente, olha, não tem ninguém melhor do que ninguém. Não, doutor? Sim. A reforma, ela veio com esse ímpeto de dificultar o acesso ao judiciário para o trabalhador. Ela veio com essa intenção, de alguma forma, de inferiorizar o trabalhador. Porém, eu gostaria de dizer que a única forma do trabalhador alcançar o seu direito integralmente continua sendo a Justiça do Trabalho. Isso é muito importante. Eu acho que o mais importante, além da Justiça do Trabalho, é procurar um advogado, se esclarecer com uma pessoa especialista. Hoje a gente veio falar sobre... A gente não, né? O senhor veio falar aqui sobre reforma trabalhista. Eu acho que o mais importante é isso. É procurar. Está em dúvida? Procura um especialista, que esse especialista eu tenho certeza que vai te esclarecer alguns pontos, vai dizer se tem ou não tem direito. E o especialista, é claro, que esteja antenado a essas reformas, né,
Não adianta procurar talvez um especialista que não esteja tão, né, vamos dizer, atualizado com as reformas que adviram, né, até jurisprudenciais da reforma trabalhista, né, doutor? Sim, é de suma importância procurar um profissional para poder, primeiro, se esclarecer sobre o assunto e depois procurar os seus direitos por meio de uma possível reclamação trabalhista. Por exemplo, as férias. Hoje, elas podem ser divididas em até 3 períodos. Antes, a lei falava em férias gozadas em um período único. Em casos excepcionais, poderiam ser divididas em 2 partes. No dia a dia, a gente já via que, normalmente, patrão e empregado acabavam dividindo as férias, sempre, não só em casos excepcionais. Hoje, com a reforma, podem ser divididas em 3 vezes, atendendo alguns requisitos. O menor período inicial é de 14 dias, mas isso demonstra a questão do intervalo entre a jornada do almoço, a redução. Isso demonstra uma situação que acontece, que é exatamente dar mais autonomia para o trabalhador, porém, o trabalhador muitas vezes ele não está consciente e apto a tomar essa decisão. E nessa liberdade com o empregado, né? Ter essa liberdade. Doutor Gabriel, eu sempre brinco aqui, mas realmente eu vivo reiterando isso, as pessoas às vezes até me perguntam: pô, Rafael, mas por que você sempre fala isso no programa? É interessante, mas eu vivo reiterando e sempre quando acontece eu digo. Vem às vezes convidados aqui, primeira vez ao programa, que deram um show. Chegaram aqui, não, mas doutor, estou nervoso, porque eu nunca fui a programa de televisão. Olha, quando sentaram aqui, quase que eu saí do estúdio e falei assim: não, vou sair que apresenta sozinho, as perguntas, né, eu já quase dei o celular aqui com a página do Facebook, que já respondia as perguntas. E preocupados, os entrevistados, com o nervosismo normal de ser um programa ao vivo, nós estamos ao vivo, né, hoje no dia 12 de abril, e também preocupados do tempo, que quando eu falo 1 hora de programa, todo mundo, meu Deus, mais 1 hora, mas doutor, aí ficou nervoso, me perguntando se haviam mandado muitas perguntas. Aí eu sempre faço um sigilo: olha, advogado bom é aquele que vai no programa do Jurídica e é questionado na hora, ao vivo, e responde as suas perguntas. Então, o advogado bom tem que ser assim, tem que estar preparado para tudo. Né? Já teve advogado aqui que eu acho que eu nunca tive advogado que engajou, não. Surpreso pelas perguntas, porque às vezes são perguntas bastante técnicas, né? Que não são perguntas, às vezes a gente até pensa que são pessoas conhecedoras da área jurídica. Mas, enfim, o senhor foi um desses entrevistados. O senhor não estava nervoso, mas estava preocupado. A gente estava conversando sobre o tempo. Ah, doutor, tem muitas perguntas. Doutor, ficaram mais de 20 e poucas perguntas aqui para o senhor, que eu vou estar encaminhando para o senhor estar respondendo 1 a 1 lá pelo Facebook. O doutor Gabriel Mendonça está no Facebook, né? O senhor segue lá o Noite Jurídica, né? Sigo. Então, quem quiser pode procurar lá, deve ter curtidas lá, as últimas curtidas, né, doutor Gabriel deve estar lá. Procure o doutor Gabriel para falar de reforma trabalhista. Não é porque o doutor Gabriel tem um escritório enorme lá em Niterói, né? Milita em Niterói e no Rio de Janeiro, que ele não pode nem perguntar, nem assim, responder as perguntas dos telespectadores, e também vir militar aqui, né? Pegar um pouquinho de ações por aqui, curtir as nossas belezas naturais, que também é muito bom. Doutor Gabriel, eu fico imensamente grato, não por todos os advogados, defensores, promotores, juízes, embargadores que já passaram por esse banco, mas porque você disponibilizar sua hora do dia, de uma quinta-feira, o programa varia às vezes de dias, mas você disponibiliza a sua hora do dia, uma pessoa ocupada como o senhor, de disponibilizar, todos os advogados são muito ocupados, né? Disponibilizar 1 hora do dia para estar vindo aqui esclarecendo a população temas relevantes, isso já por si só já é, né, nível de agradecimento, se faz o agradecimento. Mas fico mais agradecido do senhor ter largado, né? Mas saído um pouquinho do seu escritório, da sua rotina louca lá na capital de trabalho, ter vindo para Cabo Frio
para estar participando do programa do Show Jurídico. Eu acho que eu posso botar assim, um agradecimento em dobro, né, ao senhor de estar vindo, de ter se disponibilizado, e já faço o convite aqui ao vivo do senhor voltar ao programa, né, para a gente falar sobre o tema. O Otto já falou ali que está acabando, mas só vou falar para as considerações finais aqui rapidinho. Tá acabando? Já acabou, né, Otto? Já acabou. Mas para as considerações finais, mas eu tinha que fazer esse agradecimento, Otto. Ele veio de Niterói. Passa para as considerações finais do senhor rapidinho. Gostaria de agradecer imensamente ao programa Noite Jurídica, ao Dr. Rafael Andrade pelo convite. Gostaria de fazer um agradecimento especial à doutora Letícia Delmindo. Já esteve aqui também no programa. Deu um show. Eu sou muito amigo dela e ela é uma pessoa inspiradora. Gostaria de fazer um agradecimento especial à Advocacia de São João de Meriti, que tem uma militância muito proativa para com a defesa dos direitos dos cidadãos. E um agradecimento à Turma 9, que sempre me acompanha e me ajuda lá no dia a dia da militância trabalhista lá na capital. Ah, que ótimo. Olha aí, tá agradecendo. Tá todo mundo assistindo pela internet, né, doutor? Todo mundo assistindo pela internet. Ah, tem certo. E também estendo o convite ao senhor, os colegas da Turma 9, lá da Advocacia de São João de Meriti, que quiserem participar do programa do Jurídico, será um prazer estar recebendo o senhor através do Dr. Gabriel aí. Comunique, entre em contato com o Dr. Gabriel. Dr. Gabriel, você vai ser o dono do programa lá né, da capital. Apesar de eu também ter escritório lá na capital, né? Advogo lá também, mas o senhor, como é conhecido, o senhor vai ser nosso porta-voz na capital para estar trazendo, né, os advogados a estarem participando também do nosso programa, que é nosso, não é nosso, é da sociedade. Aqui o senhor não prestou o serviço para o Rafael Andrade, para o Otto, para o Fabiano. O senhor prestou à sociedade em geral, a mundial, podemos dizer, que está sendo veiculada para todo mundo, né? Então, parabéns pela iniciativa, parabéns por o senhor ter vindo aqui, tá bom, doutor? Muito obrigado novamente. Parabéns ao doutor Rafael, parabéns ao programa Noite Jurídica e muito obrigado. Gente, e com os agradecimentos do doutor Gabriel Mendonça e com a bronca do Otto Fabiano, eu vou terminando mais um programa Noite Jurídica e até semana que vem, se Deus quiser, com muito direito para vocês. Um forte abraço.